Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o período jesuítico na história da educação. Os jesuítas chegam ao Brasil em março de 1549, juntamente com o primeiro governador-geral de Portugal, Tomé de Sousa, comandados pelo padre Manoel de Nóbrega. 15 dias após a chegada ao Brasil, edificaram a primeira escola elementar brasileira em Salvador, tendo como mestre o irmão Vicente Rodrigues, com apenas 21 anos. Irmão Vicente Rodrigues tornou-se o primeiro professor nos moldes europeus. Durante mais de 50 anos, dedicou-se ao ensino e à propagação da fé religiosa. Cronologia. Podemos dividir em 4 fases. A primeira fase, a fase heróica, que foi de 1549 a 1570, que foi a catequização dos nativos. A segunda fase, a fase da consolidação, que foi de 1570 a 1759, que foi a expansão do ensino secundário. A terceira fase, fase pombalina, de 1749 a 1808, que foi a instrução pública. A quarta fase, a fase joanina, de 1808 a 1822, que foi a intensificação do incentivo à educação formal. Quem eram? Eram padres que faziam parte de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, fundada por Padre Inácio de Loyola, que recebeu autorização do Papa III em 1540 para recrutar os famosos padres seculares e assim dar início à nova fase, a catequização dos indígenas, com o objetivo de expandir a fé católica nas novas terras que estavam sendo descobertas. Os membros dessa ordem passavam por um intenso treinamento. Padre Inácio de Loyola era militar, portanto, eles eram preparados para suportar todas e qualquer dificuldade das terras que estavam sendo descobertas. Como foi esse processo? Foi dividido em 2 fases. Primeira fase, a fase heróica, que foi catequizar os índios. Durou de 1549 a 1570. Onde o grande objetivo era realmente catequizar os índios, tendo como estratégia ganhar a confiança e desmascarar o pajé. Tiveram dificuldade em catequizar os adultos, e com isso investiram nas crianças. O idioma também foi uma das dificuldades que eles tiveram que aprender. Devemos ressaltar que a educação já existia antes dos jesuítas chegarem ao Brasil, pois os indígenas ensinavam a sua tribo, a sua cultura, a agricultura, a crença, e isso era uma maneira de educação. A segunda fase, a fase das missões. Não bastava catequizar, tinha que impor uma civilidade à população. O que eram as missões? Eram povoados criados e administrados por padres jesuítas, povoados onde poderiam ser realizadas as catequeses. Nesses locais eram criadas escolas e uma ambientação onde os índios se habituavam ao modo de vida europeu, pois o contato tinha que ser constante, com o intuito de impor uma cultura europeia e colocar Cristo na vida dos indígenas. Método pedagógico. O método deles tinha como base o Ratium Studiorum, documento dos jesuítas que sistematizava seu método pedagógico, desde a organização geral da atividade educacional, passando pelos princípios e atividades dos educadores nas diversas disciplinas, até a formação educacional da pessoa. Enquanto catequizavam, os portugueses aproveitavam-se para administrar, explorar e se beneficiar das riquezas. Anísio Teixeira, em 1961, aponta que a Companhia de Jesus surgiu como uma explosão de pensamento religioso, transvertido ao campo das atividades práticas. Refazer o homem, infundir-se espírito novo, arquitetá-lo em finalidades sociais e religiosas foi a ação da ordem. Em 1570, já existiam 5 escolas elementares e 3 colégios dessa ordem, localizadas em Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Rio de Janeiro e etc. A expulsão. Em 21 de julho de 1759, o Marquês de Pombal, poderoso secretário de Estado do rei de Portugal, Dom José I,
expulsou de Portugal e de suas colônias os integrantes da Companhia de Jesus. No Brasil, todos os padres foram presos e embarcados para Lisboa, e todos os bens, móveis e imóveis da Companhia de Jesus, igrejas, seminários, imagens, joias, engenhos, escravos, casas, livros, parâmetros, foram confiscados. Essas instruções foram definidas diretamente do reino e emitidas para o governo da província. Nessa época, Salvador era a capital do Brasil colônia. E assim finalizamos mais um vídeo. Obrigada! Antes de sair, dê aquele like e compartilhe com seus amigos. Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje...